Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo John Reis, sou pregador da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você no canal Louvor e Adoração um assunto muito importante nos nossos dias que está sendo pregado. E quero analisar com você juntos, à luz da Bíblia, o que a Palavra de Deus vai nos dizer a respeito deste assunto. Venha comigo. O assunto que eu quero compartilhar com você neste momento está nessa seguinte frase: por que devemos congregar? Meu irmão, creio que você já deve ter ouvido falar nesta seguinte frase ou pergunta. Veja bem, a igreja somos nós? Ou uma pergunta afirmativa dizendo assim: não precisa ir à igreja. Irmãos, este movimento de irmãos desigrejados tem crescido muito em nosso meio, principalmente no período de pandemia em que enfrentamos, onde muitas congregações infelizmente ficaram fechadas por um período, fazendo com que irmãos cultuassem somente em casa. Esse tipo de pensamento acabou se propagando com mais força no nosso meio e nas congregações atuais. Amados, quero trazer um ponto importante. Vejamos o que o Senhor diz a respeito de congregar. Primeiro ponto. Quero lhe mostrar o que Jesus disse a respeito do local específico de cultuar ao Senhor. Em Mateus 21:13, diz assim: disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Neste versículo podemos entender que quando Jesus fala a minha casa, ele está se referindo ao templo material, aonde Deus, por intermédio do rei Salomão, o abençoou, para que o povo de Israel fosse até este lugar para prestar culto a Deus. Porém, neste versículo, Jesus se refere à palavra que foi dita através do profeta Isaías, no capítulo 56:7. Se você analisar este versículo, que aparece no visor da sua tela, diz que este templo, ou lugar, não seria só apenas para o povo de Israel. Sim, a casa de oração para todos os povos. Ou seja, o local onde se reunimos para cultuar a Deus se chama casa de oração. O segundo ponto importante, quero lhe mostrar o que o autor do livro de Hebreus disse a respeito da congregação. No capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Ou seja, o autor deixa claro que não devemos abandonar nossa mútua congregação, pois ela serve de estímulo para os irmãos para a prática do amor e das boas obras, e que também esta congregação tem que estar em união, considerando uns aos outros, pois em 1 Pedro 3,8 diz: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Terceiro ponto importante, é bem verdade em que nós somos a igreja de Cristo, templo e morada do seu Espírito. E também entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Jesus especificou dizendo, Mateus 18:20, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Paulo também disse em Romanos 12:4-5, como você está vendo no visor da sua tela, que somos membro do corpo de Cristo e individualmente somos membro um dos outros. Em Colossenses 1:18 diz que o próprio Cristo é o cabeça deste corpo e da igreja. Meus irmãos, ao analisarmos tudo o que foi dito, podemos ver claramente que é necessário que congreguemos em um lugar específico e nos ajuntemos para adorar ao nosso Deus. E o local ideal para fazermos isto é a casa de oração. Lembrando que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, não desista de congregar.
não desanimes de buscar as promessas do Senhor, porque a qualquer momento Deus pode soprar do seu Espírito sobre a sua vida, lhe trazendo o renovo e o refrigério para a sua alma. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Que Deus abençoe em nome de Jesus.